Olá, o TVL Cultura começa agora. Nas entrevistas de hoje eu converso com o escritor Felipe Gabriel Schutz, falando sobre o livro Coragem e Resistência, Movimentos Sociais através do Tempo. Também uma conversa com o cantor e compositor Léo Maier, falando da sua carreira musical. Em nossa primeira entrevista de hoje, vamos falar sobre leitura, sobre escrever livros, sobre coragem e resistência, sobre o livro que fala de movimentos sociais através do tempo. Claro, quem vai nos falar a respeito é o escritor deste livro, Felipe Gabriel Schutz. Seja muito bem-vindo ao TVL Cultura, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Felipe, antes de falar um pouquinho do seu livro, Sim. que é bem instigante, né, sobre temas bem polêmicos e atuais também, como que surgiu essa ideia, assim, essa vontade de escrever? Você é bacharel em Direito também, né? Isso. E como que, vou virar escritor? Ser escritor é estar insatisfeito. O escritor é um ser insatisfeito. Para te levantar da cama ou para te sentar e escrever, é preciso você estar insatisfeito com alguma coisa. Seja com a sua biografia, seja com o momento político que vive o país, seja com a sua vida pessoal, mas o escritor nasce da insatisfação. Então, eu sempre tive uma vontade quase visceral de escrever. É uma vontade quase um instinto de escrever, preciso estar escrevendo, né? Então, esse livro foi a consequência de um trabalho de muitos anos que eu venho aprimorando a escrita cada vez mais. Muito interessante. E o tema coragem e resistência, como que iniciou esse, vou escrever sobre isso? Foi o teu primeiro livro ou não? Você já tem outros? Não, eu tenho outros livros. Eu tenho um outro livro que é a origem ao meu TCC, que se transformou em um livro, né? Mas esse foi o primeiro livro pensado para o grande público. Porque eu tenho a impressão, muitas vezes, que os acadêmicos, que os pensadores das universidades vivem muitas vezes em uma bolha onde esse conhecimento não é transpassado para a sociedade em geral. Não é chamada a sociedade em geral para discutir um conhecimento científico, técnico. E esse livro talvez venha como um interlocutor para chamar a sociedade, para conversarmos sobre temas importantes, mas também de forma científica. Esse livro, ele trata de movimentos, né? O livro relata a história de enfrentamento desses grupos, de uma forma simples, até para colocar para o nosso telespectador também. Como que você estudou o tema desse livro? Assim, como você falou também, ele é fininho, mas ele é prático e bem explicativo. Exatamente. Esse livro começou para ser como uma ficção. Na verdade, eu queria tratar sobre temas importantes, grupos que sofrem de preconceito no Brasil, e eu queria, no início, tratar esses grupos como uma ficção. Mas esses grupos são uma realidade, né? Não é necessário personagens fictícios para tratar desses grupos. Então, nós temos a realidade batendo na nossa porta, e é por isso que eu resolvi escrever e retratar algumas das lutas desses grupos. Você pode ver, eu trato do movimento negro. Então, como uma introdução à luta do movimento negro, eu trago o discurso de Martin Luther King, os bastidores do discurso de Martin Luther King. Além desse estudo que você fez, dessa pesquisa, você também conversou com algumas pessoas que sofreram preconceito? Eu sempre convivi com os movimentos sociais. Então, eu sempre estive juntamente com esses grupos e sei como funcionam suas lutas. E eu pesquisei através de artigos científicos, através de artigos acadêmicos, né, para dar um embasamento científico nessas lutas. Mas eu sempre tive experiência, sempre estive junto com esses movimentos. Sobre ser escritor hoje no Brasil, o que você tem a nos dizer? A cultura nos dias de hoje vive em calabouços. A cultura no Brasil, nos dias de hoje, é quase que proibida, né? É proibida muitas vezes é censurada a verdadeira cultura. Então tem que ter amor
a profissão, amor em ser escritor, né? Não há nada mais gratificante que você ver uma obra sua sendo lida, mas é preciso ter muita teimosia. É preciso teimar para ser escritor ou para trabalhar em qualquer área de cultura no país. Como eu falo, a cultura no Brasil vive em calabouços. Cabe a nós mudarmos. E para o nosso telespectador, conta um pouquinho como que foi. Você teve dificuldade com editora, de publicação? Teve esses desafios também? Olha, eu escrevo há muito tempo. Como eu falo, esse é o meu melhor livro, mas virão melhores, porque o escritor ele aprende a escrever na prática. Então, atualmente, eu vinha escrevendo há muito tempo e o convite surgiu de uma editora. Para quem tem interesse em ser escritor, tem muitas editoras no Brasil com interesse em publicar. Até interessante que o telespectador saiba, né, quem tem interesse, né, há um mercado aberto. Como eu falei, não dá para nós ficarmos ricos, né? Sim. Mas para quem tem a paixão e quer ver um livro ser publicado, as editoras estão disponíveis. Mesmo no momento difícil que nós vivemos no Brasil, né? Num momento de crise, mas há muito mercado aí. É importante até a tua colocação, Felipe, porque não só a cultura, mas a educação também está ligada a isso, a escrever, a publicar livros e a contar fatos. Exatamente. Então, se a cultura está capenga, vamos dizer assim, está em calabouço, como você citou, a nossa educação também precisa. Você sabe que o George Orwell é um escritor, né? Escreveu o livro 1984, e se tinha a ideia, o escritor tinha a ideia que no século XXI a maioria da comunicação seria televisionada, seria de imagem, mas a gente percebe que hoje nunca se escreveu tanto, né? Com as redes sociais, com os aplicativos, nunca se escreveu tanto, né? E é importante a gente valorizar sempre a escrita para os nossos filhos, né? Importante esse link também, livro e rede social? Sim, é importante. Como que você liga os dois? A publicação mesmo, a divulgação? Divulgação, eu acho que com a rede social você começa a fazer o seu espaço. Você não precisa um espaço de terceiros, né? Entendi. Ali você tem o seu espaço, você monta o seu espaço, é importantíssimo para a divulgação, né? Então, hoje em dia está mais fácil, você não precisa ser mais encontrado, né? Para quem quiser saber mais a respeito sobre o teu livro e sobre você também, quiser te seguir nas redes sociais, enfim, pode divulgar para nós? Sim, com certeza. Bom, quem quiser me seguir nas redes sociais, meu nome é Felipe Gabriel Schultzer, né? O livro pode ser comprado comigo, em breve estará no site da editora, né? aeeditora.com.br. Tá divulgado, então. Também os caracteres para ninguém se perder. Sim. Muito obrigada, Felipe. O nosso tempo aqui, infelizmente, é curtinho, né? Sim. Mas acho que deu para explicar bastante a respeito do livro e a respeito da proposta dele também. Sim. Muito obrigada pela participação aqui obrigado. conosco. É muito importante nós analisarmos o dia de hoje que o país vive, né? Olharmos para trás. Esse livro é para olharmos para trás, para não repetirmos os mesmos erros. Dado o recado. Certo? Obrigada, Felipe. Muito obrigado pelo convite. A gente vai ficando por aqui. Falamos então de coragem e resistência, movimentos sociais através do tempo. Uma leitura bem bacana. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Já voltamos. Vem aí mais um desfile da Oktoberfest na tela da TVL. Assista ao vivo neste sábado, dia 6 de outubro, a partir das 4 da tarde, direto da Rua 15 de Novembro. Toda a cultura e tradição da maior festa alemã das Américas. Desfile da 35ª Oktoberfest, sábado, 4 da tarde, ao vivo, na TV Legislativa e pelo site da Câmara de Vereadores. O que Blumenau tem de melhor e a nossa Oktober a gente mostra para todo mundo. TVL, cidadania e prestação de serviço à comunidade.
Atenção, eleitores de Blumenau. A Justiça Eleitoral extinguiu 13 locais de votação na cidade. Veja todas as mudanças. Quem votava na Escola Barão do Rio Branco agora vai ter que se dirigir ao Bom Jesus Santo Antônio. O Luiz Delfino também não é mais um local de votação e os eleitores votam agora também no Bom Jesus. Os eleitores da comunidade Coupim Garcia votam agora na Escola Professora Isolete Miller. Quem votava no CI Elisa Hort agora vota no Padre José Maurício. Escola Pastor Fauliaber deixa de ser um local de votação e os eleitores passam a se dirigir ao Colégio Shalom. O SEDUP da Escola Agrícola vai ser agora também o local de votação dos eleitores que antes votavam na Escola Norma Huber, que também foi extinta. Deixa de ser um local de votação a Escola Margarida Freigang e os eleitores devem procurar a Escola José Vieira Corte. Extinto também o CI Raquel Visentainer Soares e os eleitores votam agora também na Escola José Vieira Corte. Quem votava antes na Escola Fernando Osterman agora vai votar na FURB. Deixa de ser também um local de votação a Escola Professora Helena Winkler. E quem acumula os eleitores deste antigo colégio é a Escola Adolfo Konder. Foi extinto também o local de votação na Escola Animeri Teschentin. E os eleitores de lá devem se dirigir agora para a Escola Carlos Teschentin. Por fim, a Escola Pedro Cristiano Federsen vai receber agora os eleitores das escolas Ella Einstein e Eric Klabund, que foram extintas como locais de votação. Fique atento e não deixe de votar. TVL, Informação e Cidadania à Comunidade. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br. Acompanhe pela TVL a apuração das eleições 2018, a partir das 5 da tarde deste domingo de votação, dia 7 de outubro. Cobertura ao vivo. A contagem dos votos para deputados, senadores, governador e presidente. O desempenho dos candidatos de Blumenau. Análise de especialistas e entrevistas com a participação de toda a equipe da TVL. Eleições 2018, domingo, 7 de outubro, a partir das 5 da tarde, ao vivo, na TVL e pelo site da Câmara de Vereadores. Mais um trabalho especial da TV Legislativa para você, blumenauense. TVL, cidadania e prestação de serviço à comunidade. E receba apoio emocional. Nossa entrevista de hoje é artística, é sobre música. Eu converso com o cantor e compositor Léo Maier. Woke up this morning, I feel around for my shoe. Baby, I can tell about that I had that old walking blues, you know. I woke up this morning, I feel around for my shoe. I can tell about that I have it old walking blues. Muito bem, seja muito bem-vindo à TVL Cultura, Léo.
Há muito tempo a gente queria conversar e não dava, Sim, mas agora sim, estamos a gente aqui. conseguiu. Queremos saber um pouquinho da tua história aí com música. 15 anos, há mais de 15 anos já Mais ou menos isso, profissionalmente. Mas quando que começou essa paixão? Bom, a paixão pela música ela veio ali quando eu tinha uns 13, 14 anos. Eu entrei em contato com a música, acho que é natural, né? O moleque, assim... A MTV estava em alta ainda na época. E aí cheguei pela MTV e tinha uma vizinha minha que sempre ouvia muito rock, né? Bandas clássicas, assim. Aí, enfim, essas coisas foram me atingindo de alguma forma. E na época eu nem pensava em tocar ainda, assim, né? O violão veio ali talvez uns 2 anos depois, assim. Eu já tinha uns 15, 16 anos. E era um violão velho que tinha na casa da avó, assim. Aí uma coisa acabou levando a outra, assim. Não me bastava mais ouvir só aquelas, né? Aquelas bandas, aqueles artistas. E aí eu queria tocar alguma coisa. E como o violão já estava ali, assim, né? Me esperando ali na casa da avó, vem cá, é tu mesmo. Aí comecei a fazer as aulas e tal. E comecei a tocar. Fiz aula durante 6 meses e depois... seguir sozinho, aprendendo as músicas, né, de forma autodidata, como dizem. Muito bem. Você falou que o violão estava na casa da avó. Alguém da família aí que tocava também? Então, pelo que eu lembre, esse violão ele estava parado assim, nossa, muitos anos, estava todo empoeirado e tinha que trocar as cordas, estava todo... era de um tio meu. E ele, se eu não me engano, ele tentou fazer aula, ele fez aula quando era mais jovem, assim. E de alguma, não sei por que abandonou e aí ele tava lá paradinho lá e ninguém pegou. O artista da família era para ser você. Tinha que alguém pegar o instrumento lá. E você começou adolescente, né? Você estava contando ali de 14, 15, Isso, 16 anos. Qual que é o incentivo que você recebeu? Você, claro, falou que aí foi aprendendo sozinho, porque às vezes tem crianças, adolescentes que querem aprender música ou arte no geral, Sim. até dança, né? Exato, várias formas de arte. Os pais, os teus te apoiaram? Sim, eles apoiaram no início, né? Principalmente o meu pai, ele comprou minha primeira guitarra, Que legal. ele pagou as aulas para mim, então eles incentivaram, né? A mãe achava o máximo, meu filho toca violão, queria que eu tocasse músicas do Roberto Carlos para ela. Uau. E coisas assim. Então eles incentivaram, sim, e incentivam até hoje, né? Eles vão nos shows e tal, eles sempre estão nas redes sociais curtindo as coisas, assim. E falando agora de um modo geral, assim, eu acho que é muito importante os pais... a família toda, né? Incentivar a criança ou o jovem ou até mesmo pessoas já na fase adulta já que querem tocar, né? Eu acho que tem que ter um incentivo, assim, encorajar, porque todo mundo tem muitas coisas para expressar, né? E a arte eu acho que é uma dessas formas, né? Seja você desenhar, né? Pintar alguma coisa, atuar, dançar ou mesmo, né? A música, enfim, tantas formas de arte. Então, é importante esse incentivo, assim, eu lembro que eu ficava feliz, assim, com isso, porque imagina não ter, né, um incentivo, é complicado, né? E você querer fazer aquilo, né? E aquilo Exato. te fazer bem, porque a Faz arte muito bem. traz isso também. Exato. Tem muitas pessoas aí que gostam de pintar, de dançar, Isso. enfim, e não Faz- são incentivadas. Faz bem pra triste. ti e faz bem para os outros, né? Então, o conselho é para os papais aí, Exato. incentivem, Isso mesmo. faz bem. Muito. Nesses 15 anos também, eu sei que você compôs aí mais de 30 músicas. A gente vai tocar agora um pouquinho de cada uma. Mentira. Uma que você ache assim, que você goste mais, ou que para compor ela você, né, se inspirou em algo diferente. Certo. Tem como tocar um pouquinho pra gente Tá, de uma especial? Eu vou tocar um tema instrumental que eu estava trabalhando hoje de manhã, inclusive. E eu tô pensando em colocar em algum próximo trabalho meu aí. Legal. E já que tu pediu, vou fazer essa aí, então. Muito beleza? bem. Inédita aqui pro TVL Cultura. E ela não tem nome ainda, tá? Olha, então vamos colocar em votação o nome da pessoal, música. sugestões nas redes sociais aí. Muito bem.
pode contar um pouquinho para nós de como foi, assim, pensar nessa música? Sim, a maioria a inspiração, ela vem, assim, principalmente dos antigos mestres do blues, assim, principalmente, né? Eu não ouço só blues, e não ouço só guitarristas ou violeiros, mas nesse caso foi, assim, eu estava ouvindo alguns mestres antigos que tocavam esse instrumento aqui, e aí essa melodia, ela parece, não exatamente essa melodia, mas característica do estilo do blues, né? E aí você vai, pega o violão e começa a tocar, improvisar em cima daquilo e surge alguma ideia mais, com uma certa identidade sua, assim, né? Sim. Você quer colocar a sua cara, então, na sua música. Então, basicamente, isso que foi assim que aconteceu. Muito bem. Uma curiosidade. Você me explicou uma vez, porque eu pedi, achei diferente, mas assim, quem entende de música já sabe sobre esse instrumento que você tem no dedo, né? Mas quem não entende, explica aí pra nós. Tá. Por favor. Isso aqui, se você falar que é um violão, não tá errado, porque é um tipo de violão, né? Mas propriamente desculpa, o slide, tu quer saber? Isso, Sim, porque sim. a outra, a pequenininha, é chamada de palheta. Tem a palheta e tem o... Bom, existem vários equipamentos, né? Vários acessórios, vamos chamar assim. Mas o slide, propriamente dito, ele traz esse efeito aqui, né? Que slide significa deslizar, né? Ou escorregar, talvez. E ele nada mais faz do que deslizar nas cordas, né? Então ele traz esse... Ele liga as notas dessa maneira, né? Diferente, por exemplo, sem ele, né? Enfim, eu poderia falar algumas coisas aqui sobre o slide, mas ele não é um acessório exclusivo do blues, apesar de se usar muito. Bandas de rock usam. Tem muitos artistas havaianos que utilizam, enfim. Tu pode encontrar o slide, o som do slide em vários estilos. Muito bem. E claro, a gente quer saber do violão, porque ele é diferente, Sim, né? E tem toda uma história, uma rica história, inclusive, sobre ele. Tem uma rica história, sim. Bom, o Resonator, então, aqui no Brasil pode falar violão, ressonador, não está errado. É um instrumento que ele surgiu bem no finalzinho dos anos 20, e ele é todo de metal, existe de cobre, existe níquel, existem vários, né, alumínio, vários materiais. Mas assim, resumindo, ele entrou no mercado para dar mais volume para o músico que tocava antes o violão, né? Que não tem essa força, o som dele não é tão forte, né, quanto o Resonator, né? Porque como ele é de metal, né, ele tem um som muito mais forte, né? Ele tem um timbre diferente e tudo mais, só que o som dele, ele, digamos assim, ele ressoa muito mais, né? Aí os caras podiam ser ouvidos, então, né? Só que ele caiu em desuso logo, porque a guitarra veio logo depois. E aí a guitarra tu podia ligar no amplificador e ter muito mais volume, né? A guitarra foi a vilã, então. Ele foi injustiçado, mas ele não perdeu a beleza dele, assim. Tem muita gente que usa até hoje, assim, sabe? Ele é lindo. Ele e se torna quase exclusivo, né? É verdade, ele é exótico de alguma maneira ou de outra, né? Tudo bem. Léo, shows e eventos. Certo. Bom, outubro eu vou estar tocando muito fora de Blumenau, eu não vou tocar muito aqui, mas tem uma data que eu quero destacar, que é dia 25 de outubro, tá? É uma quinta-feira, eu vou estar iniciando, vai ser o primeiro show desse projeto, é um duo, eu e o Caio Fernando, o baixista, né? O grande contrabaixista aqui de Blumenau. E a gente preparou um repertório que mistura clássicos do jazz e do blues, tipo, a grande influência dele é o jazz e a minha é o blues, a gente vai estar unindo esses mundos. E a gente preparou um repertório bem bacana aí pro dia 25 no Cafundó Bar Cultural, tá? A partir das 9 da noite. Então, dia 25 no Cafundó Bar Cultural. A gente vai divulgar bem legal nas redes sociais, né? Fazer assim um barulho, né? Já que é uma estreia, né? Falando em rede social... Ah, sim. Endereço certo. Teu, para quem quiser acompanhar teu trabalho, para quem quiser te contratar também para eventos, para shows. Certo. E você dá aula também, né? Exatamente. Bom, então fica assim, fanpage do Facebook, www.leomaier.com. Tem o celular também, 479-9968-0970. Aí você pode entrar em contato por ali, interessados em aulas, por exemplo. Ou pelo e-mail, blues.leomaier@gmail.com. Eu tô como Leomaier Blues no Instagram, no Facebook também, no Twitter.
Eu acho que as redes sociais acho que são essas, né? São Se eu estou esquecendo alguma, não, por acho favor, que é o desculpa, site, o blues.leomaier, que eu anotei, tá? Sim. Não é que eu tenho uma memória assim. .leomaier@gmail.com, o site www.leomaier.com. Exato. E o telefone 47, né? 999-680970. Exato. Muito obrigado. Ok. Então, quem quiser te contratar para dar aula, você dá aí desde crianças até idosos? Sim, são todas as idades, todo mundo, é só chegar que a gente conversa, eu vejo o que a pessoa está buscando, né? Porque cada um busca, qual que é a necessidade? Né? Tem gente que quer ir mais a fundo, tem gente que quer aprender só uns acordes, algumas coisas, então eu me adapto a cada aluno, vamos dizer assim. Que maravilha. Esse é o professor dos sonhos. Léo, o nosso tempo está acabando aqui. A gente gostaria de, claro, terminar com música, pode ser? Claro. Obrigado, maravilha. Tá? Vocês. Obrigada a vocês. Sempre muito bem-vindo aqui no TVL Valeu. Cultura. Vamos nos despedindo aqui. Muito obrigada a todos, né, pela audiência. Fiquem todos com Deus. E agora terminamos com Léo Maier. If you wanna love that woman, love her with a thrill. 'Cause if you don't, some other man will. You gotta love your woman with a feeling. You gotta love your woman with a feeling. You gotta love your woman with a feeling. Why don't you love at all?